Muito boa tarde, galera do canal, Dr. Wagner Pedro, caso você receba pelo WhatsApp. E hoje eu quero falar um pouco sobre o ministério feminino, as mulheres valorosas na história eclesiástica. Para tanto, o título desse nosso vídeo, ele vai ficar o seguinte: 8 exemplos de mulheres na história que você não sabia. Vou repetir: 8 exemplos de mulheres na história que você não sabia. Porque parece que a história, muitas vezes, ela deixa de citar mulheres importantes, principalmente na história da igreja. E eu quero citar essas 8 mulheres que vai ficar registrado e que muitos ensinadores, pregadores, etc., vão poder inclusive usar como base, como uma referência histórica e citar nas suas mensagens. Bora lá então? A primeira que eu quero citar é Perpétua, né? Perpétua e Felicidade. 2 mulheres, né? Felicidade era serva de Perpétua e essas mulheres foram perseguidas pelo imperador Severo. Na época que o Império Romano perseguia os cristãos. E o que ocorre? Ambas foram presas, né? Só que tem um detalhe aqui que deixa essa história mais impressionante. Perpétua estava grávida e ela deu à luz dentro de um cárcere romano. E por que elas foram presas? Simplesmente por confessar a fé em Cristo. Como elas não negaram a fé em Cristo, elas foram levadas para um anfiteatro romano, foram martirizadas e decapitadas em Cartago, no ano de 203 depois de Cristo. Então temos exemplo de 2 mulheres que foram mártires na história do cristianismo e que talvez você nunca tenha ouvido falar. O segundo exemplo que eu vou citar é de Marcela. Marcela, discípula de Jerônimo. Todos ouvem falar de Jerônimo, aquele que participou ou aquele que foi o autor, né, digamos assim, da tradução da Bíblia Vulgata para o latim, a tradução da Bíblia para o latim. Mas ninguém menciona Marcela. Marcela tem uma história também bem interessante. Ela ficou viúva depois de 7 meses de casada. E mesmo sendo uma viúva jovem, podendo se casar novamente, ela optou por se dedicar à obra, ao ministério e à causa de Cristo. Fazendo o quê? O ensino da palavra. Ela tornou-se diretora da Faculdade Teológica de Roma. Então temos aí uma mulher que se tornou uma erudita. Terceiro exemplo que eu quero citar é de Eustóquia, que também foi discípula de Jerônimo. Essa mulher era uma erudita. Ela falava latim, falava grego e ela lia a Bíblia em hebraico. Ela ajudou em muitos comentários bíblicos de Jerônimo e se tornou a biblista auxiliar de Jerônimo. Quarto exemplo que eu quero citar é de Olímpia, uma mulher que foi uma diaconisa e ela recebe um título, alcunha, de diaconisa humanitária. Por quê? Ela foi diaconisa em Constantinopla, ela foi uma pessoa muito rica e ela espalhou a sua fortuna aos pobres e necessitados e fazendo generosas doações para a igreja. Um verdadeiro desapego à vida material. Vamos ao quinto exemplo. O quinto exemplo é de Margarida Poretti e a sua obra muito conhecida, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Ela, por escrever esta obra, esse livro, durante o período medieval, que tratava sobre o amor ágape, o amor de Deus e sobre a questão da alma, ela foi perseguida pela igreja, ela passou por um longo julgamento e, recusando-se a se retratar ou a retirar o livro de circulação, ela teve a sentença de uma condenação por morte capital, sendo ela queimada viva. Olha só, mais uma Marte. O sexto exemplo que eu quero citar é da Condessa Celina. Ela
ali participou do movimento metodista, do movimento calvinista da época, e ela construiu, ajudou a custear 74 igrejas. Fora que ela patrocinou, bancou muitos pregadores, incluindo o grande pregador e pastor George Whitefield. Então o ministério de muitos pregadores foi financiado por essa mulher, que decidiu investir na obra, investir na evangelização através dos seus recursos. O sétimo exemplo que eu quero citar é de Phoebe Palmer. Ela foi uma pregadora avivalista no século XX, foi uma escritora, foi a fundadora de um grupo de evangelização, e esse grupo impactou em meados de 1850 as periferias dos Estados Unidos da América, as favelas da cidade de Nova York. E essa mulher, ela foi uma grande expoente na pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para fechar, o oitavo exemplo que eu quero citar aqui é Fanny Crosby, né? Ela foi uma compositora de hino. Mas olha que interessante, olha que exemplo de superação. Quando ela tinha apenas 6 semanas de vida, ela ficou cega por um erro médico, né? Olha que traumático, por um erro médico. E o seu primeiro hino ela compôs já numa meia-idade, os 45 anos de idade, mas ela não parou por aí. Ela compôs em vida aproximadamente 8.000 hinos para o cristianismo. 8 exemplos, digamos assim. Mulheres memoráveis, mulheres que marcaram a história, mulheres mais que vencedoras. Alguém poderia dizer uma simples mulher, mas uma mulher de Deus. Então, uma mulher na mão de Deus pode fazer coisas extraordinárias. Você que achou legal a história dessas mulheres, você que não conhecia essa parte da história, a biografia dessas mulheres, gostou, deixe lá o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar, né? Principalmente você, mulher, ajude a divulgar, porque assim como Deus em vários períodos da história usou mulheres extraordinárias, Ele pode usar você, a vida de você, para fazer grande obra. Meu forte abraço, fica com Deus.